Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais um encontro. Hoje nossa última aula de Sociologia. A gente falou da prática reflexiva para a formação da cidadania. A gente falou do que é cidadão e cidadania. A prática reflexiva em filosofia, o que é cidadania e sociologia. E hoje nós vamos falar, por favor, anotem, do direito político, civil, social e direitos humanos. Tudo de forma breve, sem nos aprofundar muito, porque isso daí apenas é um incentivo mesmo para que vocês possam, sempre que puder, e quem tiver acesso à internet, olhar a Constituição, olhar o artigo 5º e assim por diante. Porque artigo 5º, direito civil, ir e vir, não ter a casa invadida, violada e outras coisas. Olha só, hoje eu iria ler com vocês alguns artigos. Mas qual é o problema? Primeiro, a luminosidade do local que eu estou não me ajuda muito. Esta é uma Constituição de 1988, dia 5 de outubro. Foi a primeira Constituição, a primeira edição dessa bichinha. Não tem nem muita emenda. Ele é um livrinho bonitinho mesmo. Mas devido à luz, à claridade, eu não vou conseguir ler alguns, principalmente direitos civis e políticos. Sociais faz parte da nossa vida, é fácil, é mais fácil, não é que é fácil, é mais fácil a gente falar sobre ele, porque vai lá da Revolução Francesa, vamos pegar um pouquinho de Revolução Industrial, enfim, é um pouquinho mais fácil. Direitos humanos. Todo ser humano tem o direito de viver dignamente, base de tudo, viver dignamente, dependendo da cor, raça, posição financeira, etnia e assim vai. Vamos falar dele com mais tempo um pouco. Então não vai dar para eu ler como eu queria, mas pelo menos assim eu posso ser cego sem nenhum tipo de receio, porque daí eu posso falar um pouco com vocês sem meu óculos. O que eu tenho para lhes pedir? Acho que ainda nesta sexta, vocês vão ver lá um roteiro que vai pedir um comentário sobre civil, político, social. Mas não é, professor, já fiz, não. Agora é um comentário seu, pessoal. O que você vai fazer? Não vou pedir para você citar nada. Mas eu vou pedir que, baseado no que você conhece e baseado em minha aula, para você falar um pouco de direito político, civil, social e direito humano. Rapidinho. E vou pedir lá pro dia 26 do 6, quer dizer, nesta sexta vai ser dia 19. Na quinta ou na própria sexta, eu vou pedir um trabalho pro dia 26. Sempre nós teremos 7 dias. E daí vou deixar o meu e-mail, kleber@prof. kleber@prof.gov.sp.br para que vocês vejam, mas vai estar escrito lá no roteiro. E no mais, espero que vocês tenham, dentro do possível, tenham passado um bom final de semana, estejam passando uma vida boa, dentro do possível. Sei que tem muita gente que família que estava trabalhando, não está trabalhando mais, família que precisa trabalhar e não pode trabalhar, mas as dificuldades são grandes mesmo. Nossa vida socioemocional, nossa vida financeira vem sendo afetada constantemente.
mas espero que vocês estejam conseguindo, mesmo dentro dessas dificuldades, tendo uma vida interessante, principalmente. Por quê? Terceiro ano. E querendo ou não, vai ter Enem, nem que seja o ano que vem, mas vai ter Enem. Alguns vestibulares, como da Unicamp, que já foram adiados, mas vai ter o vestibular. Vai ter vestibular na UEMP, vai ter vestibular na UEL, vai ter vestibular na Unesp. Então eu espero que vocês, dentro dessas dificuldades, estejam tendo como estudar e se preparar dentro do possível para aquilo que vocês almejam. Bem, vamos lá. Hoje, última aula do primeiro bimestre. Está começando o segundo bimestre hoje, né? Vamos falar do quê? Direito civil. Não vai ser na sequência, mas vou tentar. Direito civil, direito social, direito político e direitos humanos. Por que, professor, esses direitos? Porque são o suficiente para que a gente tenha base para a prática da cidadania. Para fazer uso do direito civil, social, político e humano, civil, social, político e humano, você tem que praticar cidadania na maior parte do seu tempo. Você tem que saber boa parte de seus direitos como cidadão, que todos somos, já vimos isso há uma semana atrás, mas também saber que para exigir, para reivindicar e para brigar por direitos, você precisa reconhecer que vocês têm alguns deveres e esses deveres devem ser respeitados a todo momento. Então vamos lá. Direito civil. Direito civil é liberdade de ir e vir, liberdade de se manifestar publicamente, não ter a sua casa violada por motivo sem justificativa ou por motivo banal, ter direito a manifestações, enfim. O direito civil lhe dá a possibilidade de viver em sociedade e saber exatamente como você pode se portar sem que você atinja ou sem que você viole em algum momento a pessoa ou cidadão que está ao seu lado. Então, direito civil, ir e vir, se manifestar, não ter meu domicílio violado por motivo banal. Professor, o que é motivo banal? Motivo banal é você estar dentro de uma casa, de repente entra a polícia lá, vai lá, revista, faz, acontece, pega um cara e leva embora. Sem dar justificativa nenhuma. Dentro do seu direito civil, isso não pode acontecer. Isso não deve existir. E professor, quando surgiu o direito civil? O direito civil, de fato, surgiu lá com Justiniano, Império Romano do Oriente. Direito civil. Você vai estudar direito aqui na UEMP ou aí em Ourinhos, na Fiona Estácio, possivelmente você vai ter direito romano. E na hora que pega o direito romano e vai falar direito civil, você vai ver lá o Justiniano, Constantinopla, Bizâncio, enfim. Então, alguns professores se preocupam em fazer esse pequeno apanhado, essa pequena parte histórica, dessa pequena entrada para que você saiba que não é uma coisa que surgiu do nada, não passa de mágica. Vem alguém com pó de
Pirlim Pim Pim, e lhe deu um direito que vai chamar de civil. O direito civil é o direito da nossa sociedade, é o direito que rege a nossa sociedade. E no Brasil, isso daí está claro no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, também chamada de Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 1988. Direito civil. Primeiro, o direito romano do Oriente, mas é o direito romano, justiniano, que falava do direito das pessoas que lá moravam, e aqui, direitos civis, direitos que nós moramos. Ah, mas você vai falar que o direito civil ele surge também depois do direito civil moderno, com a Revolução Francesa, né? que vai dar aí a todo homem o direito de se manifestar, de ir e vir livremente, junto com o direito social lá da Revolução Industrial e com o direito político, que vai ser o direito a voto, a participação ativa das decisões de um determinado governo. Mas, direito civil. Você tem que pegar lá direito civil romano, justiniano, Império Romano do Oriente. Lembre-se que o Império Romano ele foi dividido, Ocidente e Oriente. O Oriente vai sobreviver por muito mais tempo e o Ocidente ele vai acabar em 474. Vamos ser cronológico, assim como se fosse 473 tem Império Romano, 474 não tem mais. Invasão bárbara, certo? E as invasões bárbaras acabam com o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente vai viver até 1473, né? Que daí depois nós vamos dar início a um novo período da história. Enfim, historicamente dizendo, 476 começa a Idade Média, 1476 tem uns que vai aparecer lá 1453, a Idade Moderna, 1789 a Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje. Mas não é o caso. A única coisa, o direito civil surge lá no Império Romano no Oriente, Justiniano. Vai falar lá sobre os capitulares, porque era dividido em capítulo, as judiciárias, que é a justiça, enfim. Mas isso a gente, vocês estudam história com os professores depois. Mas vamos lá. Direito civil, então, é aquele direito que faz parte da nossa sociedade, que está presente na nossa sociedade, que lhe dá o poder de se manifestar, desde que seja publicamente. Você não pode se manifestar de forma surpreendente, ou seja, sem avisar. E nem mesmo no anonimato, porque senão não é direito civil. Que raio de direito civil que é esse? Que você quer xingar, falar, denegrir a imagem de outra pessoa sem que ninguém saiba que é você. Daí não é direito, daí é crime. E o direito civil no Brasil ele é tão sério, a Constituição é tão clara, que até para se manifestar você tem que avisar. As manifestações que tem pró e contra o governo, os mais diversos, tem que se avisar antes. Por quê? Para que as forças do governo, ou as forças que protegem a sociedade e o governo, possam estar preparadas para evitar qualquer tipo de incidente. Então tem que avisar quando vai ter manifestação contra o governo? Tem. E a favor do governo? Também. Para que as instituições do governo possam se preparar para protegê-lo.
Anonimato é crime. E por favor, não confundam. Anonimato é aquele que não há forma de saber quem está fazendo o quê. Não entendam anonimato como sigilo. Eu vou fazer minha avaliação 360. Sua avaliação é sigilosa. Ela não é anônima. Por quê? Porque na sua avaliação, se necessário, e acho que nunca foi, se você ofender, se você xingar, ou se você humilhar uma pessoa via avaliação, ela é sigilosa, mas o sigilo dela pode ser quebrado. Pela DEI, um pedido meu, um pedido seu sobre o que eu falei, esse pedido de sigilo ele pode ser quebrado e daí vai ser publicado a todos. Olha o que aconteceu na última reunião ministerial entre presidente e ministros. Sigiloso não é anônimo. Anônimo é quando você quer pegar de surpresa, escondido. Sigiloso fala, vou fazer tal coisa, mas eu não quero que seja publicado em tantas horas, eu quero que vocês fiquem preparados. Mas, a partir daquele momento, eu quero que vocês anunciem. Meu grupo já está preparado, meu grupo já está convocado e pronto. Tem processo que corre sigilo. Principalmente processo que envolve crimes contra a nação, processos que envolvem estupros, genocídios, mortes, até que se resolva quebrar o sigilo. Mas daí a quebra de sigilo é provocada pela justiça. A quebra de sigilo das avaliações de alunos e de professores, porque o professor avalia professor também, ele pode ser quebrado. Sigilo. Eu venho aqui em casa sigilosamente, digito, e ninguém vai saber que sou eu. A não ser que eu ofenda a moral, a não ser que eu desfile xingamentos, ofensas. Então não confunda sigilo com anonimato. Vai escrever tranquilo, nunca ninguém vai saber. Vai até porque seu RS vai estar lá porque você tem que entrar com seu RS para fazer a tal avaliação. Mas eu coloquei só aluno. Beleza, ele pega esse computador, quem colocou aluno aí? Foi falando de tal. E ninguém tá falando isso para inibir. Você tem todo direito em sigilo fazer críticas e elogios. Você tem esse direito. Só que fazer crítica não é deferir ofensas. Desferir, né? Atacar, atirar contra alguém. Não é isso. Então não confunda um sigilo com anonimato. Professor, direito de ir e vir. Sempre. Mas então eu posso ir na hora que eu quero, pra onde eu quero. Desde que isso não vai tirar a liberdade de ninguém. E seu pai, sua mãe, se for de menor, deixe que você vá e volte. Tem lugar que a entrada é proibida. No meio de uma audiência, você não vai querer entrar lá e falar: juizão, beleza, você assassina. Por favor. Direitos públicos de ir e vir, direito de andar, direito de ir, de voltar. Por favor. E, como eu já disse, os dois, direito de não ter celular invadido sem que haja decisão, informação judicial ou necessidade policial. Veio um ladrão, pulou o muro da sua casa, você tá lá dentro, ele tá armado, a polícia tem direito de pular o muro e prender o ladrão. No último caso, que mesmo assim, se pular lá e ele não sair, tem que ir lá cercar a casa e fazer ele sair. Ele vai te fazer de refém. Mas em último caso, pode sair correndo, pegar ele para prender ele, beleza. Direitos civis. Por favor, os direitos civis estão escritos no artigo 5 da Constituição, porque esse é o direito do seu dia a dia.
Depois, direitos sociais. Os direitos sociais envolvem de forma muito clara o direito ao trabalho, direito à educação, direitos determinados pela consolidação das leis trabalhistas, direito à CLT. E aí é um grande problema, que são os direitos sociais. Porque esses direitos sociais, eles começaram a engatinhar lá na Revolução Francesa, 1789. Todo homem tem o direito de ter um trabalho digno, de ser remunerado. Mas engatinhar os direitos sociais, eles só vão surgir realmente lá na Revolução Industrial, onde vai ter que ser pautado o número de horas do trabalhador, qual trabalhador pode fazer qual serviço, as leis que vão reger o trabalho, que vamos chamar aqui, não vamos falar de trabalhador, vamos falar do proletariado. Tinha a burguesia e o proletariado. A burguesia mandava trabalhar e pronto. Com os direitos sociais, ela teve que seguir algumas regras para que o trabalhador não fosse o quê? Prejudicado, não ficasse doente, não fosse mandado embora sem motivo. E isso acontece lá na Inglaterra, Revolução Industrial. No Brasil, pessoal, olha como isso é grave. No Brasil, o direito social parvamente vai surgir no ano de 1934, véspera do Estado Novo de Getúlio Vargas. O que acontece? Vamos ter de 30 a 34 um período, de 34 a 37 outro período e de 37 a 45 outro. 30 a 34 governo provisório, 34 a 37 período do governo constitucional e 37 até 1945 Estado Novo, que daí é o Estado que vai se assemelhar muito ao fascismo da Itália de Mussolini. Mas Getúlio Vargas sempre foi um articulador maravilhoso, articulador político maravilhoso. Ele batia, soprava. Na hora que ele percebeu que os aliados ganhariam as eleições, ele apoia os Estados Unidos e, em troca, os Estados Unidos financiam a construção da Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Mas, vamos lá. Direito social. 1934 no Brasil. Getúlio Vargas. Em 32 eu já tinha feito um negócio muito legal, mas a gente vai conversar daqui a pouco. 1934, então. O trabalhador passa a ter um regime de trabalho chamado CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O trabalhador passa a ter um horário de trabalho. O trabalhador tinha que entrar em tal horário e ele deveria sair. O patrão deveria liberá-lo em outro horário. E o trabalhador começou a ter um negócio chamado salário. Foi determinado pelo governo um piso salarial. Ninguém poderia trabalhar se não fosse por aquele determinado piso. Está trabalhando com dinheiro abaixo do piso, está fora da lei. No começo, o patronato ficou um pouco chateado,
houve várias reuniões, existiram várias reuniões junto ao presidente, e presidentes daí virou folclórica. O presidente, numa das reuniões, junto ao patronato, disse aos patrões, aos empresários da época: doem os anéis para não perderem os dedos. Joguem as migalhas para não ficarem sem o pão. Então, ele estabelece o piso salarial, ele dá a oportunidade de que todos, para trabalhar, eles têm que ter um salário mínimo, mas ele não estabelece teto. Porque o trabalhador do chão da fábrica dificilmente, ou até hoje, jamais chegará ao teto. Ele legalizou o piso salarial, mas não legalizou o teto. E hoje em dia se fez toda um processo de imagético, de imagem, um processo de construção social de que o funcionário público ele ganha muito. Que não é verdade. 90% dos funcionários públicos ganham até menos que os trabalhadores do CLT. Mas se construiu um imaginário de que funcionário público, por ser concursado, ele é folgado, ele não faz nada, ele fica procrastinando. Mas não é um fato verídico. Até porque o funcionário público, para ser funcionário público, ele passa por um estágio de 3 anos, eu, por exemplo, e lá ele vai tendo nota do seu superior, e se não tiver no mínimo 6, ele é demitido. Pronto, ex officio. Funcionário público pode ser demitido a bem do serviço público, mas daí não se fala demitido, se fala exonerado. Exonerado a bem do serviço público. Mas se criou essa imagem, se criou esse imaginário que funcionário público, o cara passou no concurso, haha, folgadão. Não é bem assim. 2 ou 3% de funcionários públicos que ganham mais no seu início, piso salarial, mais que 10 mil reais. Ah, professor, mas 10 mil, o salário mínimo do trabalhador é 1.045. Sim, concordo. Mas em troca de 10 mil, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, sofre um outro tipo de lei, que é a demissão a bem do serviço público. Não dá pra falar de demissão porque é uma exoneração e daí é um fato que a gente deve, com o tempo, estudar depois. É bom ser funcionário público? É, mas ser elitista também é bom. Profissional liberal, um dentista, um médico, um advogado. Profissional liberal por quê? Porque ele determina o seu horário de atendimento, o horário que ele vai trabalhar. Lógico que esse funcionário liberal, esse trabalhador liberal, ele também pode ser um funcionário público. Presta um concurso, passa e vai se tornar um funcionário público. Mas é uma fantasia que o funcionário público ganhou enormidades salariais. Em todas as áreas, não é só do executivo não, do legislativo também e do judiciário também. São poucos os que excedem aí um teto. Eu falei 10 mil, mas o cara tem que ter o quê? Um período de trabalho de 10, 12 anos para chegar a esse salário, com raras exceções. Político, funcionário público, eletivo. Ele só é servidor público porque você votou nele. E daí a importância de você saber
usar seu direito civil de se manifestar, ir e vir, não ter seu domicílio invadido, seu direito social de fazer uso dos seus direitos trabalhistas, de entender que não são só deveres trabalhistas, de entender que você tem um horário de trabalho e acima desse horário você tem que receber mais. E agora o direito político é você dá direito a quem você quiser para que ele te governe. No Brasil, o cidadão ele faz uso do direito político principal quando ele escolhe o seu governante. Olha a palavra direito político. Escolher seu governante. Candidato A, candidato B, o candidato C não veio com uma arma e não te obrigou a votar nele. No terceiro ano, acho que já tem, alguns de vocês já votam. Não obrigou. A partir do momento que não te obrigou, você colocou ele lá. Você tem direito de reclamar dele? Tem. Um direito civil e um direito social. Tem. Mas você não pode falar, esse bosta, ou essa bosta, ou esse... Você colocou lá, livremente. Você usou do seu direito civil. Você usou do seu direito social. Você praticou a cidadania para fazer uso do direito político e agora? E tem gente que inocentemente, eu vou falar inocentemente para ser educado, eu não votei em ninguém porque ninguém presta, mas ninguém vai ser eleito. Ninguém presta vai governar você. E daí você perde seu direito civil, perde seu direito social e perde seu direito moral de reclamar. Porque você não votou em ninguém. Então o direito político dá ao cidadão, homem e mulher brasileiros, a partir dos 16 anos de idade, de participar ativamente de sua escolha. Você vai colocar lá um servidor público que vai ganhar acima daquele teto que eu falei, que vai ganhar muito mais que você, porque você acreditou que ele vai lhe fazer um governo que vai te dar em troca benefícios, que vai lhe dar em troca direitos. Não pode votar no mais bonito. Não pode votar na mais linda. Não pode votar no mais simpático. Não pode votar sem assistir programa eleitoral gratuito. Porque é a sua chance de não errar. Não estou dizendo que você não vai errar. É a sua chance de não errar. E faz parte do seu direito político, do seu direito civil, do seu direito social, cobrar aquele que você ajudou a eleger. Ou se você não ajudou, cobrar para que ele governe para todos e não apenas para uma minoria. Nós vivemos num país onde existem cidadãos e não súditos. Nós vivemos no país onde os cidadãos têm o poder, o direito e, por que não, o dever de praticar a cidadania. Então, antes de reclamar, ou de requisitar, ou de reivindicar, pense bem. Artigo 5º, Direito Civil. Revolução Francesa e Revolução Industrial. Seus direitos civis, pouquinho, e sociais.
1946 começou a ganhar direito a voto. 1932 a mulher ganhou direito à cidadania. Professor, mas o senhor falou lá que teve um período de 30 a 34 governo. Professor, mas de 34 a 37 não foi governo constitucional? Foi, mas daí o presidente não foi votado. Votou para os outros cargos. Mas direito político, você escolheu quem você ia colocar lá. Você escolheu. E as mulheres nesta época votaram. As mulheres ganharam direito a voto, ganharam direito de serem cidadãs em 1932. Antes era uma cidadã de segunda linha, que ela não tinha direito a voto. E tem gente que abre mão do direito a voto. O voto é o meio mais fácil de você arrancar alguém e colocar outro alguém lá. Você não, vocês, eu também. Não votem nulo, não votem em branco. Escolham, façam suas escolhas de forma racional, crítica e reflexiva. Mas não vou entrar em filosofia. Por fim, direitos humanos. Direito à vida digna. Eu não vou me aprofundar, não vou mais além. Seja direito à vida de um preto, de um branco, de um índio, de uma mulher, de um homem, de um gay, de um transexual. Direito à vida digna de uma criança, de um idoso, de um morador de rua. Se ele for morador de rua, o direito humano determina que ele tenha uma vida digna. A Constituição brasileira, a Constituição de 5 de outubro de 1988, que está aqui na minha mão, por óculos, exatamente, ela é chamada de Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque ela foi construída, ela teve como base os direitos humanos que surgiram e foram aprovados e foram sancionados a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, para que não se cometa tantos crimes como se cometeu numa guerra, ou que não se cometa tantos crimes como ainda se comete no Brasil. Hoje eu vi lá a polícia atacando um jovem, depois atacando um outro rapaz, um em São Paulo, um em Barueri. A polícia, ela existe para te dar proteção, ela existe para te dar segurança, ela existe para inibir o delito e não para ser a maior precursora ou o maior exemplo do delito. Então, os direitos humanos, vida digna a todo ser humano. Não interessa se você gosta dele, se ele é banguelo, se ele é destentado, se ele mora na rua, se ele mora numa casa de pau a pique, se ele mora numa casa de madeira. Ele tem todos os direitos que você tem, porque direitos humanos é direito para todo humano. Humano. É para que você não seja, é para que você não faça de um ser humano um ser invisível. Para que você não faça do ser humano o que a gente escuta chamar escória social. Eu já escutei na cidade que eu dou aula, vizinhos fazerem abaixo-assinado para tirar uma população de um centro de convivência,
porque essa população enfeiava o município delas, deixava o município mais feio. Ao invés de fazer um abaixo-assinado para tentar deixar essa população mais bonita, com direito civil, com direito social, com direito político, não. A gente vai acabar com o direito humano e daí a gente acaba com tudo. Então, por favor. Direito civil. Artigo 5º. Ir e vir, não ter a casa violada. Direito a se manifestar, desde que não seja de forma anônima. Direito social. Revolução Francesa. Revolução Industrial. São os direitos que o trabalhador ganhou, de quanto tempo ele tem que trabalhar, que hora que ele começa, que hora que termina. Direito ao salário digno, onde ele possa viver bem no Brasil. 1934, surgimento do salário mínimo, da CLT. Direito político, é o direito que você tem em participar ativamente do governo. No Brasil, em 1932, as mulheres começaram a ter esse direito também. Até hoje tem gente que faz umas brincadeiras idiotas de aquela. E dizem, se você procurar em canal do YouTube, pessoas formadas, ensino pleno, universitários formados, profissionais liberais formados, dizendo que mulheres não deviam ser cidadãs, deveriam ter direito de votar porque elas votam muito com o coração e daí são manipuláveis por todos. Enfim, e direitos humanos, que é o direito a todo humano, seja ele de que condição financeira ele for, de que condição social ele for, de que condição civil ele se encaixa. Direito humano. Direito para todos os humanos. Beleza? Semana que vem começamos o segundo bimestre. Ou terminamos o primeiro, mas eu acho que começamos o segundo bimestre de filosofia. E hoje, segunda-feira, na quinta-feira ou na sexta, vai ter lá um trabalhinho para que vocês falem do direito político, civil, social e humano. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.